E aí galerinha, tranquilidade? Eu sou o Alisson Santos, eu tô aqui de novo com vocês. Tem um tempo que eu não apareço, eu tô meio sumido, né? Mas é porque a vida tá bem corrida, tem muita coisa que eu tô fazendo. E acaba que eu tô um pouco sem tempo. Desculpa. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que eu acho importantes da gente pautar. E muitas das vezes a gente deixa isso de lado, a gente não fala, a gente não comenta. Uma dessas coisas são os ciclos. A gente tem que saber encerrar os ciclos. Mas por quê? Qual é a necessidade da gente conseguir encerrar um ciclo? Tudo aquilo que a gente não fecha, todo ciclo que a gente não consegue colocar um ponto final, a gente acaba dando abertura para que ele continue. E muitas das vezes as histórias já acabaram e a gente ainda não fechou ela. A gente ainda não deu um final para aquela história porque a gente ainda acredita que tem alguma coisa ainda para rolar, tem alguma coisa para continuar, tem alguma coisa para acrescentar e que possa mudar o que a gente pensa. E isso é muito complicado. Por que isso é complicado? Porque a gente acaba vivendo de esperança, a gente acaba vivendo numa situação em que a gente acredita que algo possa acontecer e nessa de acreditar a gente acaba revivendo aquilo tudo, entendeu? Não revivendo a história, não revivendo o ciclo, mas não permitindo que ele se feche. Por isso é importante que a gente saiba fechar os ciclos que a gente tem na nossa vida. Por que eu tô falando isso? Minha vida ela tá um bolo onde eu não tava conseguindo enxergar muita coisa. E, cara, esse final de semana foi muito foda. Foi um final de semana que ele me acrescentou muita coisa e isso tudo me fez crescer muito, sabe? Eu tava vivendo uma situação dessa onde eu não consigo fechar um ciclo. E eu resolvi que tava na hora, né? Da gente ou colocar a situação toda pra andar ou fechar o ciclo de vez. Mas eu não sabia como fazer isso, eu não entendo, eu não conseguia entender como que seria a minha vida se eu conseguisse fazer isso. Mas tô aqui, vivo, como eu sempre tive, eu vivia antes dessa história, eu vou viver depois. Durante esse final de semana foi engraçado porque enquanto alguém se afasta, sempre alguém se aproxima. E quem se aproximou de mim foi uma pessoa que eu, tive um relacionamento com ela há uns 4 anos, não, deixa eu ver, 2022, 3 anos atrás. Eu fiquei com ela 3 anos atrás, a gente ficava, ela me buscava no estágio e eu ficava com ela, isso bem no comecinho do meu estágio, antes da pandemia ainda. 2 anos, não são 3 anos, acho que foi final de 2019 isso. Foi final de 2019. Eu conheci essa pessoa, aí ela trabalhava perto de onde eu fazia estágio e tudo certo, não tinha problema nenhum ali. Acabou que a gente voltou a trocar ideia e isso tudo foi acontecendo. A gente trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia. Na época a gente tinha parado de ficar porque imaturidade dos dois. Uma situação que a gente poderia ter sentado e conversado por 15, 20 minutos. Mas os dois de cabeça quente não tiveram a menor vontade de colocar isso tudo pra frente. Nenhum dos dois quiseram realmente resolver a situação. Não achava que era plausível, não achava que era viável, não achava que era interessante isso. Nesse momento a gente para pra pensar em algo que se chama maturidade. Maturidade é algo que a gente não teve, é algo que a gente precisava ter tido. A gente não teve maturidade para resolver uma situação conversando, então a gente simplesmente resolveu cada um ir pro seu lado. Mas o fato de ter ido cada um pro seu lado foi o que fechou aquele ciclo. Foi o que fez com que aquela história realmente tivesse um ponto final. Foi o que fez a gente entender que, tudo bem, não deu certo, vamos pra próxima. Isso foi importante, isso foi interessante. A gente não criou um sentimento ruim um pelo outro, a gente não ficou remoendo situações. Tivemos os nossos estresses, cada um foi pro seu lado e a gente começou a trocar ideia esse final de semana e no domingo quando a gente parou pra conversar, foi algo muito foda. Porque a gente tava trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia, aí a gente chegou no assunto, cara, mas por que a gente parou de ficar? E foi algo tão insignificante que a gente não lembrava por que a gente tinha parado de ficar. Não, eu não fiquei com essa pessoa, até porque a nossa história acabou. Mas foi interessante a gente entender que ter se afastado no momento certo fez com que a gente pudesse ter uma conversa saudável atualmente, sem interesse nenhum. Mas isso tudo se dá porque a gente entende que, naquela época, a gente entendia que existia um negócio chamado responsabilidade afetiva.
A responsabilidade afetiva vem a partir do momento que você sabe que você não vai dar certo com aquela pessoa e você simplesmente vai embora. Ou você permite que aquela pessoa vá embora. A responsabilidade afetiva vem a partir do momento que você sabe que você não é mais alguém bom, que você não é alguém mais que possa contribuir, que você não é mais alguém que possa ceder, que você não é mais alguém que possa suprir o que aquela pessoa já te falou que era importante. Você deixa essa pessoa embora, independente do que você sinta. Na época, eu lembro que eu fiquei mal de ter parado de ficar com essa pessoa. Porque ela era realmente uma garota muito foda. Ela é uma mulher muito foda. Mas eu via que eu não tinha como continuar ali porque não se encaixava no nosso momento. Mas foi tão bom que a gente conseguiu ter uma troca de assunto legal atualmente. Depois de 3 anos a gente teve maturidade de sentar, conversar, trocar uma ideia. Não de sentar necessariamente dito, a gente tava conversando online, mas tudo bem. E foi isso que aconteceu. Mas por quê que a gente conseguiu ter essa noção de responsabilidade, a gente conseguiu ter maturidade? É porque a gente tinha vontade realmente de não ser uma pessoa ruim pro outro. A gente entendeu que não era porque a gente não tinha dado certo que a gente precisava ficar ali. A gente entendeu que não era porque a gente não se encaixava que a gente precisava forçar, sabe? Nada que é forçado a gente tem que valorizar. Nada que não encaixa a gente tem que fazer encaixar. E isso é muito importante, cara. Porque o universo ele tende à entropia. Ou seja, ele tende à bagunça, ele tende ao caos. Então se você estiver numa situação onde ela não se encaixa, o universo ele vai fazer aquilo ali ficar um caos ainda pior. Se estiver bem encaixado, tudo vai passar e tudo vai embora e tipo vai fortalecer aquela situação, porque o caos ele vai existir sempre em tudo. Quando você estiver no teu trabalho vai ter caos, quando você estiver na tua faculdade vai ter caos, quando você estiver no seu relacionamento vai ter caos. Mas se você estiver numa parada que você encaixa, você sempre vai passar por isso tudo porque você sabe que aquilo ali vale a pena. A partir do momento que aquilo não vale a pena, você não tem mais vontade, você não tem mais desejo, você não tem mais nada que te segure no meio daquilo. E a verdade é que eu precisava entender isso tudo, eu precisava entender como que o ciclo funciona, eu precisava entender que não adianta forçar o que não encaixa, porque é melhor a gente deixar embora e fechar um ciclo do que manter o estresse. Dói, não vou mentir pra vocês não é fácil a gente conseguir fechar um ciclo, não é fácil a gente entender que é importante sobreviver, que é importante entender que tem um outro dia amanhã. E que a gente vai continuar nossa história, independente do que aconteça. Enquanto a vida existir, a gente tem que viver e a gente não pode ficar remoendo ciclos que não tem como existirem. Tem situações que a gente cede e tem situações que a gente se mantém. E sempre que se tratar de amor próprio, você tem que se manter. Eu demorei muito tempo para entender isso. E só para fechar, na sexta-feira eu tava conversando, antes disso tudo acontecer, eu tava conversando com a minha psicóloga, aí ela falou pra mim uma parada muito simples. Eu expliquei toda a situação que eu tava vivendo, ela falou, Alisson, faz o que te deixa mais confortável. Eu falei, cara, é impossível, não tem como. Ela, tem. O nosso problema é que a maior parte das vezes a gente quer complicar, a gente acha que o simples ele não funciona, mas é o simples que funciona. Muitas das vezes a gente só tem que entender que é bom a gente se sentir bem, que a gente precisa se sentir confortável, que a gente precisa entender que se tiver algo que realmente não vale a pena, a gente não tem que fazer aquilo ali se é algo importante. Quem quer valer a pena vai fazer você sentir que ela vale a pena. Quem quer se fazer presente vai fazer você sentir que aquela pessoa está presente. Quem quer te valorizar vai sentir que você valoriza a pessoa e ela vai simplesmente querer retribuir. Quem não enxerga o teu valor, quem não enxerga o que você faz, quem não enxerga tudo que você é, não merece estar contigo. Então, o recado de hoje é esse. Se valoriza, se coloca em primeiro lugar. Entenda que os ciclos precisam ser fechados. Tenha maturidade suficiente para fechar seus ciclos e força de vontade para conseguir seguir em frente. E o mais importante de tudo, faz o que te deixa confortável. Se o que te deixa confortável é viver dentro de um ciclo,
que seja um ciclo saudável, que seja um ciclo com alguém que te ame, que seja um ciclo com alguém que realmente te valorize. E não um ciclo com alguém que quer te moldar ou quer que você seja tudo menos o companheiro dela de verdade. Bom, o vídeo é esse. Deixa o like, se inscreve e é isso.